Nosso assunto de hoje é chá, os benefícios dos chás, medicina alternativa. Nós já temos uma participação de Silene, doutor. Ela pergunta o seguinte: o chá verde faz mal para quem tem insuficiência renal? A pessoa, no caso, ela está dizendo que ela só tem um rim. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. É Ana Figueiredo, de Lisboa. Tá certo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Quem não gosta de um chazinho? É um conhecimento centenário, né? Milhões de anos aí se usa o chá por gostar mesmo de tomar um chazinho e também para ajudar na saúde, né? E tem que ter um cuidado especial com as plantas, não é isso? Exatamente. A gente tem que sempre imaginar, antes de mais nada, bom dia, né? Bom Obrigado dia. por estar aqui. A gente tem que imaginar que as plantas, elas usam os princípios ativos para sua defesa. Então a gente tem que ter um cuidado, que inclusive a defesa delas é contra o ser humano. Então a gente sempre, quando for tomar um chá, a gente tem que tomar com as medidas bastante equilibradas. No caso do chá verde, por exemplo, realmente... Que é o caso da nossa telespectadora. Da Ana, né? Se ela tiver um uso excessivo, com certeza vai dar problema para o rim. Até porque o chá verde é diurético também. E na situação dela não é interessante. Agora, tomar 1 ou 2 xícaras não teria problema. E o que as plantas podem nos ajudar, né, na nossa saúde? Porque às vezes a gente é tão condicionado aos medicamentos normais, né? E aí quando se fala de planta, tomar um chazinho para melhora da saúde, às vezes as pessoas ficam meio inseguras. 90%, quase todos os trabalhos que a gente faz com relação ao que a gente fala de levantamento de uso de plantas medicinais, cerca de 90% da população ela utiliza. Utiliza desde, às vezes, um chazinho de camomila para algum problema digestivo, ou hortelã. Então, ela usa de uma forma ou outra, ela usa. Agora, existem algumas pessoas que usam exclusivamente a fitoterapia, que é a utilização de plantas na prevenção ou cura de doenças. Com relação aos problemas corriqueiros, boa parte das plantas resolvem. Você tem, hoje, até inclusive, algumas que são disponibilizadas pelo SUS, cerca de 12 fitoterápicos, que são produtos à base de plantas, são disponibilizados para vários problemas, desde como expectorante, problema respiratório, até problemas intestinais, inclusive queimaduras. Então, você tem hoje uma consagração desse uso, inclusive por órgãos oficiais de saúde. Então, esses medicamentos já estão na rede pública de saúde, mas como é que isso funciona? Existe um estudo das plantas e após esse estudo, elas são oferecidas para a rede de saúde? Como funciona? São dois usos diferentes. Tem aquele que a gente usa em casa, que a gente usa, às vezes, a planta medicinal mesmo. Tá. Vai lá, aquela colhe, que eu planto faz o chazinho. E tem esses medicamentos que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, que são oficializados, eles são industrializados para poder padronizar o teor de princípio ativo, a posologia, e que são cerca de 12. E esses medicamentos, eles têm um preço muito menor e muitos são disponibilizados gratuitamente. Só que o próprio município, ele elenca quais os que ele deseja utilizar em função da ocorrência de doenças. Aqui na Universidade de Taubaté tem um centro de pesquisas, né, com os fitoterápicos. Qual que é o objetivo dessas pesquisas? O objetivo principal é dar suporte em 2 aspectos. O botânico, que é a identificação, que é essencial, né? Muita gente, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho o boldo do Chile no quintal. Não tem, porque o boldo do Chile não existe no Brasil. Ela tem outras plantas que são chamadas de boldo. Há essa confusão, às vezes, das pessoas, né, com relação às plantas, como eu fiz, da citronela com o capim-cidreira. Você tem plantas como a arnica, que são mais de 20 plantas que são denominadas de arnica, e a arnica montana é europeia, não ocorre no Brasil. Então, e a gente também dá o suporte na área agronômica. E a gente tem várias pesquisas que a gente trabalha com outras instituições, dando esse suporte, desde a área de odontologia, com plantas para placa bacteriana, antisséticas, ou às vezes alguma ação antimicrobiana em pesquisa in vitro, que a gente faz em laboratório. Agora, quais são os riscos de você usar uma planta sem o conhecimento, né? Como a gente falou aqui no início do programa, de repente eu tomo um tipo de planta, eu lembro lá que minha mãe usava muito uma planta chamada Marcela, não sei se você conhece em casa, né? Que é bom para diarreia e uma série de coisas. Qual é o risco da gente usufruir de plantas, né, indicadas por outras pessoas? Foi ótimo para mim, vai lá e toma. Que risco eu estou correndo? A gente corre alguns riscos. O primeiro risco é o sintoma. Por isso que o médico ele é imprescindível. A população, às vezes, tosse e ela interpreta aquela tosse, às vezes, como um resfriado, um problema
pulmonar e às vezes pode ser uma outra coisa, pode ser inclusive uma verminose. Então esse é o primeiro risco, que é utilizar uma planta baseada num sintoma que não tem relação com a doença que a pessoa imagina. O segundo erro é a identificação errada. Você falou Marcela. No Vale do Paraíba tem pelo menos duas. Uma que tem relação com de acalmar e outra que tem relação digestiva. Então é o segundo risco, que é a utilização de uma planta... Pelo nome, porque existem várias outras, né? Exatamente. E o terceiro é usar a dose de forma errada. Cada pessoa tem uma dosagem, criança uma dosagem bem inferior, adulto maior. E às vezes também tem relação, às vezes, com medicamento que a gente chama de sintético, alopático, que a pessoa pode estar tomando. Aí pode haver uma interação, às vezes uma super ação. Às vezes o médico está prescrevendo um hipotensor para baixar a pressão e a pessoa pega lá do seu vizinho também uma outra planta, por exemplo, o alho. Aí os dois juntos pode dar um problema muito grave na pessoa. Luciana tem 33 anos. Ela disse que em maio ela pegou uma leptospirose e realizando os exames finais, descobriu que tinha pedras na vesícula e algumas já tinham 1 centímetro. Ela não sente nada, porém vai ter que operar no mês de novembro e gostaria de saber se tem algum chá que pode auxiliar nesse tratamento. E tem uma outra pergunta também da Geisa Lopes de Limeira, São Paulo. Ela gostaria de saber se o chamate faz bem à saúde de quem toma regularmente e se realmente é estimulante, já que ela toma para dormir e para ela faz relaxar. E aí? São perguntas interessantes, né? Com relação ao chamate, existem pesquisas que têm uma relação com a diminuição de colesterol, de um uso regular, né? Mas a gente sempre tem que ter aquele cuidado, dar uma parada, né? Parar alguns dias, não pode ficar tomando continuamente, até porque você sobrecarrega o próprio rim, né? E pode causar um efeito diferente? Por exemplo, ela toma o chamate para dormir, vai relaxar. Para outra pessoa pode causar efeitos diferentes? Por exemplo, para quem toma chamate tem outro efeito diferente? Não, normalmente não. Na verdade, o chamate não deve ser tomado antes de dormir. Tá. Porque ele também tem os teores de substâncias que deixam a pessoa mais alerta, né? Não tomar de manhã, antes das refeições. Dificilmente tem efeito oposto numa outra pessoa. Tá. É raro, né? A não ser se a pessoa tem uma doença oposta e aí ela acha que teve o efeito, mas não. Com relação a cálculo renal, tem uma planta que é muito estudada, que é a quebra-pedra. Quebra-pedra, esse eu conheço. E a quebra-pedra tem um efeito muito interessante, porque ela tem uma reação no cálculo renal, em que ela deixa o cálculo renal mais cilíndrico e mais escorregadio. Então eles descobriram isso bastante recente, essa pesquisa. Então, e além disso, ele tem um efeito analgésico. Então ele tem uma função, só que tem algumas pessoas, em função de onde está localizado o cálculo, não adianta. Porque realmente vai ser complicado, tem que ter a cirurgia. Agora, ela pode tomar o chá de quebra-pedra, mas sempre com orientação do médico, sempre o médico orientando. Porque o quebra-pedra também é um diurético. E sendo diurético, ele vai retirar algumas substâncias que são importantes para o indivíduo. Sempre orientados, né, e pelo médico, a gente viu na reportagem também, esse cuidado que a gente tem que ter na hora de comprar o remédio, né, comprar as folhas, os medicamentos fitoterápicos, e tem que ter acompanhamento médico. Sim. Não vai tomando aí, né, porque você acha que tem que tomar, né, e pode causar danos à sua saúde também. A gente tem aqui algumas plantas que eu gostaria de mostrar para você. Vem cá, professor, para a gente dar uma mostradinha aqui já em algumas plantas, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas, né? A gente tem aqui o boldo, né? Aqui. O boldo tem um cheirinho bem gostoso, né? Esse aqui é o boldo tradicional, aquele que a gente tem no quintal de casa, ou não? Esse geralmente é o que a pessoa tem, né? Tá. Porque pode ter algumas variações. Esse que é muito confundido com o boldo do Chile. E existem várias espécies dessa planta? Não, existem algumas espécies que recebem o nome de boldo. Ah, tá. No Brasil tem pelo menos umas 6. A de uso oficial, que tem efeito diurético e também no aparelho digestivo, é o boldo do Chile, que só tem no Chile. Okay. Mas as pessoas às vezes confundem. Esse é um problema. Às vezes a pessoa lê uma notícia que o boldo do Chile é um poderoso diurético e aí ela acha que é o mesmo que tem no quintal. Agora, a gente tem que ter também cuidado com essas notícias, né? Principalmente, mulherada aí, o pessoal, né, que está aí em casa com esses famosos chás para emagrecimento. É um perigo isso, né, professor? Sai lá na internet, toma chá tal, você vai perder tantos quilos.
E aí a pessoa vai lá, motivada por isso, acaba tomando chá e passando mal. Isso é sério, né? Até porque geralmente quando é diurético, quando é para emagrecer, eles usam uma composição. E essa composição geralmente causa problemas graves no nosso corpo. Ou porque eles associam uma planta que é laxante, uma planta que é diurética, uma planta que diminui a ansiedade, ansiolítica. E esse conjunto de situações acaba o indivíduo tendo alguns prejuízos. Infelizmente, emagrecimento com planta é complicado. Então, cuidado, hein? Pode ser perigoso. Aqui o boldo, você estava falando que ele é bom. O boldo ele tem uma ação interessante, esse boldo, né? Que a gente chama de alumã, às vezes de sete dores, malva santa, tapete de Oxalá. Mas o uso dele é para diminuir a acidez do nosso estômago. Ele não tem uma função muito parecida com a boldo do Chile. Ok. E é legal também aqui a gente está falando com conhecimento científico também, que existe um estudo, né, a respeito dessas plantas, não é? E que por isso a gente está falando aqui de uma coisa com bastante conhecimento. Mas para você em casa, né, é bom você consultar, né, alguém, né, antes de tomar o chá. Aqui a gente tem o guaco, né, não é isso? Esse é o guaco. Esse tem um cheirinho tão bom. Não é? Um cheiro bom. Esse é uma das plantas que é oficializada, como expectorante. Agora é interessante, é o outro risco. Ele é mais ativo quando ele está na sombra. No sol ele perde atividade. Sério? Então por isso que às vezes a informação, a gente trabalha sempre em rede, o pessoal da agronomia dá uma informação, o pessoal da farmácia, e a gente vai somando. Então eles estudaram e verificaram que o boldo é mais eficaz cultivado na sombra. O guaco. Perdão, o guaco. Tá certo. Então, na sombra, eu sempre vejo ele, e ele fica né, ele cresce bastante. No sol ele floresce bastante. Que interessante, não sabia. A Lidiane Passos, ela diz que sempre que precisa ela toma. Ela costuma ingerir diariamente alimentos muito leves, sem carne e sem cafeína, porque ela acredita que assim o corpo sente mais os efeitos terapêuticos dos chás. Ela fala que é muito difícil ter que tomar remédios, ela quase nem toma remédios, por isso. E a Maria Cláudia Oguido, ela tem uma dúvida, e a dúvida dela é a dúvida de outros também internautas que estão mandando e-mails e participando. Se o chá verde altera a pressão arterial, e uma outra pergunta, que remédios, que plantas podem ser indicadas para quem tem pressão alta? Ok, hoje a gente está aqui falando sobre plantas medicinais, né? E você pode participar com a gente. Seja rápido, que já está caminhando para o final do nosso programa, que passa muito rapidinho, tá? amanhãviva@cançãonova.com. E aí, professor, quais são as plantas que ajudam pressão alta? Então, em primeiro lugar, assim, ela tem que ver se está tomando algum remédio alopático, né? Por incrível que pareça, o medicamento mais usual dentro da fitoterapia é o alho. O alho é comprovadamente um hipotensor, né, para baixar a pressão. No caso do chá verde, do chá mate, essas plantas geralmente elas têm um efeito contrário. Elas podem induzir a ser hipotensora por serem diuréticas, então, mas não vai ter aquele efeito interessante que é o do alho. Só que o alho não pode ser usado associado com outros medicamentos para pressão alta. Consulte o seu médico, tá bom? Qual que é a diferença da planta medicinal para os fitoterápicos? Qual que é a diferença entre eles? Tudo que você está vendo aqui na mesa são plantas medicinais. Tá. Quando eles vão passar para a indústria e começam a receber um padrão, começam a receber alguns ingredientes para poder facilitar a absorção do nosso organismo, aí eles passam a ser chamados de fitoterápico. Ou seja, o fitoterápico é a planta medicinal após passar por um processo de farmacêutico de industrialização. Então, uma pomada é um fitoterápico. Ok. Vamos mostrar mais algumas plantas aqui que a gente tem aqui, que o professor trouxe para mostrar para a gente, né? Aqui a gente tem, cadê esse aqui, que é o confrei? Qual que é? Eu já estou perdida aqui no meio. Confrei é essa. O confrei é essa. Esse aí é para quê? O confrei é uma planta perigosa, né? O uso interno, ela pode causar problema no fígado. Tá. Tem uma substância que é hepatotóxica. Então não pode ficar tomando assim? Não. Não se recomenda utilizar porque existe uma idade da folha que vai ter relação com essa substância hepatotóxica. Olha como uma coisa Mas a séria, comunidade né? não vai saber direitinho qual é a idade, né? Tá. Então, de qualquer maneira, o uso externo como cicatrizante é uma beleza, desde que não seja para úlcera varicosa, porque ela fecha muito e pode continuar o processo inflamatório.
Então, olha, atenção, tá? É o poejo que eu estava falando, confundi. O poejo está por aqui, não tá? O poejo tá aqui. É esse aqui, pelo cheirinho. O poejo é bom para quê? Eu sempre tomei isso na minha infância, mas eu nunca soube por que serve. O poejo, ele é uma substância, é uma planta interessante. Tem uma substância chamada pulejona que tem um efeito muito antisséptico, uma limpeza nos nossos problemas respiratórios. Ah, tá. Então, a população utiliza muito para isso. Uhum. Tá? E é uma planta muito comum, só que cada vez a gente pode reparar que está diminuindo, né? As pessoas param de ter seus quintais, cimentam seus quintais e deixam de cultivar as plantas que eram o seu tesouro na hora de utilizar como medicamento. A gente tem uma pesquisa aí falando que o Brasil usa 4% apenas, né? E o Brasil tem um solo bom para plantar, enfim. Já na Alemanha, 30%, né, da população já usa esses medicamentos. Porque eu acho que antigamente as pessoas usavam mais as plantas. O que aconteceu, será? Eu acho que assim, existe às vezes um modismo de utilizar o medicamento. Uhum. Existe às vezes também a questão da classe médica ter uma insegurança quando vai se utilizar a planta, em função de imaginar que existe uma variação ambiental muito grande. Mas se a gente for ver assim dos medicamentos usuais, cerca de 10% são fitoterápicos. A Alemanha realmente é um país recordista, praticamente 25% a 30% dos seus medicamentos são à base de planta. Agora, tem muitos medicamentos que são originados de plantas. O mais famoso é o ácido acetilsalicílico, que vem lá de uma planta chorão, foi sintetizado, né? E a substância hoje não tem nada a ver com a planta. Com a planta, já mudou. Já mudou. Aqui é o funcho. O funcho serve para quê? O funcho, ele é interessante porque as pessoas dão dois nomes, né? Tá. Funcho ou erva doce. Ou erva doce, isso. A erva as sementinhas vão crescer, secar e vai virar erva doce, que é aquela sementinha que a gente... Não, então, a erva Não. doce que a gente compra geralmente no supermercado é a erva doce verdadeira, que a gente que denomina. é outra planta. Que é da mesma família, mas é uma outra planta parecida com salsinha. Tá, e aquela lá, ela é muito mais eficaz para gases. Entendi. Mas essa funciona muito bem também, inclusive para animais. Tanto para animais como para seres humanos, utiliza para flatulência, né? Então, e é um efeito muito rápido. A gente está aqui falando das plantas, né? E aí tem uma planta aqui também que eu vejo falando muito dela, né? Que a gente pode usar como uma planta em casa, né? Como decoração, enfim. Mas também faz bem para a saúde, não é? Essa é uma planta assim, versátil. Ela é utilizada como ornamental, ela é utilizada para atrair pragas para ela, então você planta no meio da horta. Ah, é? Tem uma lagarta Então quem que... tem plantio, essa daqui, se plantar lá, as pragas vão para ela e não para as outras plantas. Um é tipo isso? de lagarta que ataca uma couve. Ah, tá. Né? Então ela prefere a capuchinha ou chagas, né? Até o nome capuchinha em função desse tipo de inflorescência. Ela é usada como condimento, é chamada de alcaparras, é brasileira, né? Se bem que ela é peruana, né? Não é do Brasil. É utilizado o sumo popularmente para psoríase, estão sendo estudada para glaucoma, tem um alto teor de vitamina C. E o pessoal faz saladas mais sofisticadas, às vezes enrolam isso com ricota, ornamentam o prato com as flores. Então é uma planta... Legal. de vários Aqui, usos. olha, tá a quebra-pedra. Aqui tem muita luz, né? As plantinhas já estão todas murchando aqui. Mas aqui, olha, dá para mostrar aqui? Aqui é a famosa quebra-pedra lá, que é bom, é diurética e é bom para os rins, não é isso? Cálculo renal. Cálculo renal. Aí essa daqui que é a famosa. Olha, tem umas... deve chamar de quebra-pedra. Tem umas pedrinhas aqui, né? Interessante, né? Até para a natureza. E aí são uma série de plantas. Aqui o gengibre, por que ele está aqui? O gengibre é uma planta, é um presente Bom cheiro, né, gente? dos orientais, né? Tem Uhum. várias utilizações na culinária, né? Mas também tem muito como vasodilatador, é usado em massagens. Então tem uma utilização muito acentuada. Mas basicamente a população usa muito para problema respiratório. Mistura com outras plantas e faz um chazinho lá para... Aqui é a carqueja, não é? Algumas plantas eu conheço bem, que faz parte da minha vida, da minha história, né? Ela é com a minha mãe. Beijo, mãe. A carqueja é uma planta nativa, né? Aqui a gente tem várias plantas, a maioria não é nativa, né? Essa é uma incoerência nossa também, né? A gente utiliza muita planta de origem europeia. Mas a carqueja tem bastante estudo para problema digestivo, não conclusivos, né? Então está sendo encaminhada. Uma planta que tem bastante estudo e é nativa é essa. Essa é qual? Essa eu não Essa aqui é conheço. interessante porque ela é a pariparoba ou capeba. É bastante conhecida no Vale, nas comunidades mais tradicionais.
É uma planta que já é comprovada por problemas hepáticos e agora, recentemente, a raiz como diurética e tem uma substância que não dá para utilizar de forma natural para combater tumores cancerígenos. Então, tem uma possibilidade muito grande. Aliás, as plantas são muito boas nessa questão de tumores, mas de uso bastante científico, bastante controlado. E essa planta a gente também faz como se faz aquela folha de uva, né, na culinária, também se usa como alimento. Que é uma outra coisa importante também, né, que a gente tem que começar a resgatar esses alimentos que estão lá nos quintais, que a gente normalmente não utiliza e até arranca, né? Às vezes a solução está no próprio quintal e a gente não sabe, né? Olha, gente, a gente teria muito mais para falar sobre as plantas, né? São várias as outras que estão aqui, mas a gente tem a receita daqui a pouquinho para você. Enfim, eu já quero agradecer, professor, pela sua presença aqui. Se você tem dúvida, manda o seu e-mail que a gente vai encaminhar para o professor com relação às plantas. Obrigada, viu? Adorei. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Eu gosto muito, né? Então gostei demais, né, desse programa, conhecer melhor as plantas, né? Como eu disse, às vezes a gente tem a solução aí no nosso quintal e a gente não está sabendo, né? Ou não tem, pode ter, né? Plantar aí os temperinhos, tem muitas delas aqui que servem também como tempero para comida, enfim, né? Que fica um sabor assim delicioso.